O Alberto, quando você vai trabalhar em grupo, o caso é outro. Aí o caso é outro. E como é que faz, então? Sei lá. Qual é o limite? Pode ser 300 pessoas, pode ser só três. Como é que é o limite do ponto de vista de grupo? Então, nesse trabalho transgeracional, desta forma tão profunda, eu não trabalho em grupo. Ah, não? Não. Eu trabalho em grupo na formação, com grupos, mas sempre trago para o individual, trago para o bipessoal e trabalho, mesmo em grupo. Mas eu não uso ego auxiliares, nada. Sempre interno. Porque Sim. aí o material que emerge do inconsciente é mais autêntico. Não corre o risco de contaminação de papéis, quando que todo o material sai do protagonista. Quando eu tenho que fazer trabalho em grupos, eu posso fazer o transgeracional, mas aí eu uso o tema como os imigrantes. Eu já fiz vários trabalhos, né, trabalhando a nossa ancestralidade, mas como sociodrama. Então, o conceito dos imigrantes, questões da escravidão, enfim, aí tem todo um contexto que pode se trabalhar em grupo, a transgeracionalidade, mas não desta profundidade. Certo. Ou seja, não são nunca papéis individuais, são sempre papéis coletivos, né? Coletivos. A pessoa Isso. entra como representante de um determinado grupo, de uma certa categoria, enfim, Exato. tal. Criança normalmente faz isso também. Você trabalha com criança ou é só com adulto? Eu particularmente, eu trabalho com profissionais de psicologia ou de terapias. Eu não trabalho com crianças ou pessoas que não têm um histórico de terapia. Eu. Né? Agora, tem profissionais que fazem a formação comigo que trabalham com crianças, que são especialistas, são psicólogos que trabalham com crianças, adolescentes, e então tem todo um trabalho desenvolvido. Né? É possível trabalhar com crianças? Com certeza, e nem precisa trabalhar de olhos fechados, imagino. E aí a dramatização fica mais fácil porque as crianças têm um imaginário muito mais aguçado. Uhum. Tá bem. Agora, essa maneira de você trabalhar, eu estava vendo num site que fala sobre o teu trabalho, e ali diz o seguinte, que tem uma parte, a tal parte um que são encontros online, né? Desde quando você começou a fazer esses encontros online? Tem alguma coisa a ver com a pandemia ou não? Como é Claro, que foi essa história de trabalhar online? Porque aí é o outro papo, né? é outro papo. Então, na parte. A pandemia obrigou a continuar esse trabalho, mas aí online, então eu trabalho toda a parte teórica. Tá? Não faço, né, desse trabalho mais profundo online, a não ser que seja um aluno meu que já tem todo o treinamento, né? Então, eu faço alguns atendimentos de alunos, né, de pessoas que já têm, conhecem todo o processo, então facilita fazer o trabalho. Mas o curso que eu dou online é toda a parte teórica. Eu uso, Ana Celan, os meus antepassados, Sei. conceito que ela traz, o síndrome do aniversário, o conceito de Roger, né, que traz então sobre esse trabalho interno, tá? Toda a parte teórica, e tenho também o livro tibetano do Viver e Morrer, Sei. tá? Para que as pessoas entendam como funciona esse processo dos bardos e como se pode aplicar em psicoterapia. Mas, por exemplo, o módulo um, pelo que eu vi, o módulo um, que dura 2 horas, pelo menos é o que está escrito, é o drama Tá? dos antepassados, né? Ou seja, Isso. psicodrama em outros mundos, em outras realidades. Aí como é que você faz? O sujeito, você já tem coisa gravada, é tudo improvisado. Como é que Não, é você tudo. faz? Digamos que eu apareci aqui Sim. para fazer com você esse drama dos antepassados. Como é que você faz? Dá Então, uma amostra grátis aí. deixa eu te explicar. Não, o primeiro módulo são 4 horas, são 2 encontros de 2 horas. Ah, é? Tá? E eu tenho um PowerPoint. Então, eu coloco um PowerPoint e vou
as etapas do psicodrama, né? Quando dramatizar, que técnicas pode-se usar para trazer este imaginário. Então, várias técnicas. Tá? Então, são etapas para a execução do método. Então, eu Certo. passo Então, toda você essa bota parte um teórica. PowerPoint e vai explicando. Isso. Isso tudo é conserva cultural. Isso aí você não tem que improvisar nada. Não. Tá? E aí, o que é que eu fico fazendo? Eu vou Você vai acompanhando o entendendo, teu... você faz perguntas, mas se o sujeito não conseguir imaginar o que nós fazemos, entende? Então, tem toda uma técnica, os gatilhos para trazer esse imaginal, enfim, é isso, nessa aula online é isso que eu ensino. Certo, Toda a parte teórica. certo. Tá? Você Porque, por pode mandar exemplo, pessoas... o Perdão. módulo 1 está dizendo que era 2 horas, você está dizendo que é 4, né? Então, tem alguma coisa aí. Essas 4 horas é tudo uma vez, é? Não. Ou pode parar? Não. Assim, são quatro horas cada módulo. Módulo 1, basicamente, eu ensino as etapas do psicodrama e como trabalhar com o bardo. Ponto. Para entender os conceitos de bardo. Lembra um Certo. pouco a realidade suplementar de Moreno, mas é mais amplo. Tá? Então, eu trago esses conceitos nessas 4 horas, nesses 2 encontros. Mas olha, Depois... não, mas então não é o mesmo programa que eu vi, porque o programa que eu vi falava no módulo 1 o drama dos antepassados, aí vem guiar as histórias do imaginário aqui e agora, identificar-se com o personagem, aí vai como evocar sentimentos, transição e traumas entre vida, experiências entre vidas ou estados bardos, aí é que entra os bardos, homens sábios e guias. É esse karma, figuras ancestrais, é esse aí? Não. Então, não. Isso que você está falando é praticamente o curso completo, né? São 4 módulos. Ah, certo. Tá? Então, pode estar algum erro aí de comunicação, mas como eu executo hoje, né? Online. São cada módulo 4 horas. Mas olha, Porque por o segundo exemplo, módulo... isso foi só o módulo 1, depois tem o módulo 2, que é o corpo, Isso, como um protagonista experiente. Aí vem imagem corporal, posturas, vem a dor, problemas orgânicos. É isso? exato. Eu ensino como tirar essa história do corpo. Como Aí é o tirar trabalho de Reich. Aí você vai perceber a importância do entendimento do trabalho de Reich. Então, eu trago Wilhelm esses Reich. conceitos. Certo, William Reich. certo. E depois tem o módulo 3, tem trauma transgeracional, aí vem quebra o silêncio, regressão à infância, trabalhando no agora da história, crianças internas inacabadas, trabalho com os pais. O que são essas crianças internas inacabadas aí? Ah, nesse trabalho, é muito recorrente a repetições de traumas na infância. Então, ao encontrar uma memória de uma história traumática na infância, facilmente podemos conectar a uma história transgeracional, uma história de um antepassado que também viveu uma situação similar. São as repetições que acontecem. Então, eu ensino, no caso online, teoricamente, como identificar essas histórias, esses traumas de infância, que facilmente vai poder buscar uma história de um ancestral onde também se repetiu isso. E às vezes são gerações e gerações. Então, neste módulo, eu ensino isso. Tá bem, só que, por exemplo, se eu estou fazendo esse módulo, só esse módulo você está trabalhando só comigo ou ao mesmo tempo você tem outros participantes também envolvidos? Então, se é presencial, o modo trauma, né? Eu estou fazendo a vivência, estou passando a parte teórica e a parte prática, como fazendo, aí eu mostro fazendo. Não, mas Né? no caso, eu estou falando do caso online. Então, caso online, toda a teoria que está por trás disso. Só a teoria. Só a teoria, Tá bem. claro. Mas você trabalha com uma pessoa só ou precisa de um determinado grupo, um determinado conjunto de participantes? Não, é um grupo, eu trabalho o grupo. Eu estou transmitindo um conhecimento para o Isso é em grupo. grupo. É em Isso. grupo mesmo. É sempre em grupo.
Agora, tem uma coisa, eu vou até dar uma paradinha a mais, porque eu tenho uma outra coisa aqui que eu acho que está me chamando mais atenção, mas vamos deixar o povo com um pouco de vontade também, para não passar tudo de uma vez Claro. só. Vamos dar uma paradinha, então, e daqui a pouco a gente volta, como diz o outro, tá?